Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia que vai se finalizando. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Como Ele sempre nos ensina, se nós estamos nele e Ele em nós, porque a árvore nenhuma produz os bons frutos por si mesma, mas quando estamos nele e Ele em nós, andamos em justiça, assim como Ele é justo, andamos na benignidade, na benevolência, assim como Ele é benigno, andamos na santidade, na purificação, porque somente através dele, do Evangelho, é que há a purificação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim como ele disse àqueles fariseus que creram nele e deixaram a sinagoga do sumo sacerdote Caifás, e Jesus disse a eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus ensinava a eles que não adiantava, eles, como os fariseus e os escribas, eles falavam da verdade, mas não eram praticantes, como Jesus dizia: vós o ouvis e praticais o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Porque eram meramente ouvintes, e aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo. E eles estavam sendo enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Aquele mesmo que eles pediram que o soltasse e crucificasse, a verdade da qual o podia o salvar. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens, amantes de si mesmo, amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram a luz, porque expõe as suas más obras, assim como nos dias atuais. Muitas tradições humanas, religiosidades que são impossíveis de os salvar. Nenhum homem pode salvar com doutrinas meramente humanas de si mesmo. Só há um mediador entre Deus e homens, Cristo ungido, e Jesus, o Filho do homem, o Filho do Deus Altíssimo, Cristo ungido, e assim todo aquele que se reveste da sua sabedoria, da sua força e do seu poder, está na sua proteção, está tendo os caminhos aplainados e jamais tropeça. Persevera sempre andando em retidão, coração sincero, reverência, com temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal. E assim devemos ser perseverantes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Nós sabemos, lembrai-vos de Jezabel, que foi condenada pelos seus próprios deuses, do qual ali quando Elias fere ali os profetas de Baal e os vence, e ela manda aquele recado, se até amanhã não fizer o que tu fez com os profetas, serei amaldiçoada pelos meus próprios deuses. E assim ela foi amaldiçoada, porque Deus o arrebatou em vida, condenando ela a si mesma. Assim são aqueles que perseveram segundo a maledicência. As suas próprias atitudes recaem sobre as suas cabeças, a própria forca das qual arma caem nelas mesmas, caem nas suas próprias covas que cavaram, porque não se pratica o amor ao próximo. Jesus disse: amai vossos inimigos, orai por eles, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem?
Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E temos que ser perseverantes na oração. Jesus nos ensina a perseverança da oração, né, sobre a viúva que perseverava em oração, o juiz ímpio, né? O juiz não temia a Deus e nem a homens, e ela sempre o incomodava, né, para que fosse julgada a sua causa. E um dia ele disse: bem que não sei que temo a Deus e nem mesmo aos homens, mas porque essa me importuna, julgarei a sua causa. E assim julgou, né? Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que além do Pai ganhou um irmão, um amigo na diversidade, que é Jesus Cristo. Assim Deus não fará, não julgará a causa dos santos, né, que perseveram orando de dia e de noite. Assim nós caminhamos na perseverança, na oração, na vigilância, purificando, santificando, como sempre Ele nos ensina. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia, mas aquele que está fraco, a sua graça nos basta, e Ele nos fortalece em nossas fraquezas. E depois de haveres feito tudo, teu servo inútil não herdará o reino dos céus. Mas depois, aquele que larga a mão do arado, mas depois de haveres feito tudo, considere-se inútil, porque fizestes em oculto, não fazeis para serem vistos por homens. O Pai que está no alto vos galardoou. Considere mesmo assim, depois de haveres feito tudo inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. E assim nós perseveramos todos os dias, ouvindo o Mestre, porque ninguém passa adiante do seu Mestre. Todo aquele que quiser o seguir, carregue a sua cruz, né, e siga a Ele, porque aquele que não carregar a sua cruz, a alma não tem prazer naqueles que retrocedem, né, naqueles que um dia tiveram as suas transgressões perdoadas, porque bem-aventurado é aquele cujas transgressões lhes são perdoadas. Mas aqueles que um dia tiveram e agora retrocedem, né, se está vivendo de forma injusta, suas primeiras obras não são possíveis de o salvar se está vivendo injustamente. Porque fé e obras andam juntas, né? E a fé tem que ser participante do início ao fim. E sem as boas obras, as obras de justiça que Ele produz em nós, a fé é morta. Mas um dia que a gente persevere na obediência, assim como Jonas, que estava na desobediência e esteve no coração dos mares, assim o Filho do Homem esteve no coração dos mares, mas pelo julgamento dos homens, né? Mas diante de Deus ele estava na obediência, no cumprimento de toda a lei, e Deus o justificou. Pela lei se tropeça em muitos pontos e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Já pela graça, ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores em Cristo, porque Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que, assim como o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, Ele é aquele que nos ressuscitará no último dia, né? Tanto os que dormem em Cristo e ouvirão a sua voz, tanto aqueles que estiverem em pé, porque os que estiverem caídos, né, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que
blasfemam contra o Espírito e têm seu nome riscado no livro da vida, ele disse: a estes nem oreis, ainda que oreis eu não ouvirei. São aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, segundo a maledicência, enganando a muitos, e ainda enganando-se a si mesmo. Porque aquele que não tem zelo pela sua alma pode ter zelo pela alma do próximo. Ele não é cumpridor nem mesmo do amar o próximo como a ti mesmo, né? E grande é a queda, a ruína, né? Porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que muda os tempos, as estações, a um ele rebaixa e o outro ele promove. Cabe a nós perseverar dia após dia, dando honra e glória a Ele que é digno de toda honra e toda glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, a semente de Abraão, aquele que tem um coração contrito e arrependido, na tábua de um coração de carne ele faz morada, e exalamos o bom perfume em Cristo, exalamos o perfume do primicista, a primícia, né? Deus agrada do sacrifício das primícias, mas é certo que se não houver a sua presença, porque muito melhor obedecer do que sacrificar, somente através do seu Espírito que estamos na obediência e exalamos o sacrifício agradável. Assim como ele foi o sacrifício, o elo da perfeição ali naquela cruz, todo aquele que tem o seu Espírito já está pronto, está preparado para toda boa obra, está aprovado com caráter, né, rumo à salvação e à vida eterna, porque ele nos conhece através das nossas atitudes, né, segundo o caráter que ele imprime em nós e nós perseveramos. E em mais um dia é nesta fé, seguindo a Jesus Cristo, o único bispo e bom pastor de nossa alma, aquele que deu a sua vida por amor das suas ovelhas que ouvem a sua voz, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de luz e justiça, que trouxe pão e vinho, e abençoou o juramento por si mesmo, porque não achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa, semente de Abraão, tabernáculo, aquele que levanta a tenda caída de Davi, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E assim nós perseveramos dia após dia, seguindo o grande profeta que fez sinais maravilhosíssimos, a promessa de Deuteronômio 18:18, do qual nós o seguimos, o grande profeta, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento eterno que não se arrependeria, leão da tribo de Judá, né, do qual Moisés não falou o sacerdócio. E assim nós perseveramos dia após dia. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.